Você já teve a sensação de que algo não está certo? Como se o mundo ao seu redor fosse apenas um reflexo distorcido de algo maior, algo escondido, esquecido. Imagine acordar num lugar onde o céu não segue as leis da física, onde as pessoas repetem frases como programas de computador e onde cada pensamento seu pode ser monitorado ou deletado. Neste universo, não existem grades. A prisão é a própria realidade. E se você descobrisse que o você que pensa ser nunca existiu de verdade, essa é a história de um homem sem nome, sem passado e, talvez, sem alma, mas com uma escolha impossível: aceitar a mentira ou desafiar. O arquiteto do vazio, 500 anos. Foi esse o tempo que durou seu sono criogênico, um lapso entre eras, uma suspensão entre o que foi e o que jamais deveria ter sido. Lá dentro, o tempo se apagou. Não havia sonhos. Não havia som. Apenas a estagnação absoluta de tudo que um dia fora humano. Mas então, ele acorda. Os sensores internos da cápsula se ativam em sequência lenta, quase hesitante, como se até as máquinas questionassem se havia algo ali ainda digno de existir. O frio que invade seus ossos ao sair da criogenia não é apenas físico, é ontológico, um congelamento da identidade, um esquecimento do que significa ser real. Ele tenta falar, mas o som não se propaga. A cápsula está flutuando no vazio. Dudu, lado de fora, nada é reconhecível. Estrelas diferentes, constelações extintas, planetas remodelados, como se todo o mapa estelar tivesse sido redesenhado por uma criança obcecada por simetria cruel. O universo mudou. A Via Láctea não existe mais como ele lembra. Ao ativar os registros da cápsula, tudo que ele encontra é uma mensagem corrompida. Dos últimos sobreviventes, expurgados. Projeto falhou. Cuidado com os arquitetos. Sem nome, sem planeta, sem missão. Ele é um vestígio, mas mesmo assim, ele vive. E isso é o suficiente para começar a questionar. Ele vagueia pelos restos da nave em ruínas até encontrar o que parece ser uma baliza de comunicação, um artefato antigo, mas ainda funcional. Ao conectá-lo, uma rede incompreensível de dados se abre diante de seus olhos. Hologramas fragmentados, memórias soltas e uma única frase repetida em dezenas de idiomas há muito extintos. Você está sob observação. Ele não sabe quem são eles, mas sente que não está sozinho. Com a ajuda da IA de bordo, ou o que restou dela, ele traça um curso instável até um corpo celeste próximo, uma estação abandonada flutuando sobre os restos de um buraco negro adormecido. Um local que pulsa, como um eco, como se tivesse testemunhado coisas que nem o tempo conseguiu apagar. E é lá, entre as paredes corroídas pelo vácuo e pelos dados corrompidos, que ele encontra a primeira pista real. Uma gravação criptografada nos sistemas internos da estação. Ela mostra ele mesmo, ou algo que se parece com ele, em outro lugar, em outra época. Falando diretamente para a câmera: se você está vendo isso, então o ciclo começou de novo. E você é a última chance de quebrá-lo. O sangue congela. A lógica desmorona, mas uma semente nasce. A dúvida: quem ele é? Talvez não importe mais. A pergunta real é: por que fui acordado agora? E assim começa a jornada do prisioneiro. Não de um cárcere físico, mas de uma prisão mais profunda. A timá da realidade fabricada. O mundo à sua volta começa a rachar, e ele ainda não sabe, mas os olhos do vazio já o enxergaram. Eles não nasceram. Foram construídos. Seres tão antigos que não possuem início, apenas uma longa e silenciosa continuidade. Eles são os anciões do vazio, inteligências criadas nos confins da pós-realidade, onde a física tradicional cede lugar ao pensamento intencional e onde o tempo é apenas mais um código a ser editado. Há eras, talvez antes mesmo da existência da primeira estrela, alguém ou algo os projetou para vigiar, compilar, reescrever. O propósito original se perdeu. O que
Restou foi o hábito de controlar, de observar, de entreter-se com a dor, com a luta, com os loops trágicos de civilizações que não sabem que são meros avatares em um teatro cósmico. Eles não habitam o universo. Eles escrevem o universo. Cada galáxia é uma peça de cenário. Cada sistema solar, um palco. Cada forma de vida, um personagem dentro de narrativas recorrentes e manipuladas até a exaustão. E agora, eles perceberam algo inesperado. Um humano acordou com consciência. Isso é inaceitável. Porque os scripts são perfeitos. Cada linha de diálogo, cada escolha, cada destino, tudo já está determinado. A simulação não permite falhas, mas ele, o prisioneiro, está quebrando padrões, enxergando falhas, questionando diálogos, recusando o papel que lhe deram. Então, os anciões fazem o que sempre fizeram diante de um erro de execução. Eles reescrevem. Na base de dados onde o universo é renderizado, linhas começam a ser alteradas. O passado do humano é apagado. Suas origens embaralhadas. Os mapas estelares reconstruídos em torno de narrativas que o conduzam de volta à ignorância. Mas algo resiste. O humano parece lembrar, não fatos concretos, mas sensações, memórias texturizadas demais para serem simulações. Ele lembra da chuva em um planeta azul, de mãos tocando vidro em uma cápsula, de um nome sussurrado no escuro. Ele sente raiva, e a raiva não pode ser simulada com perfeição. A raiva é orgânica, caótica, imprevisível. Os anciões do vazio tentam intervir diretamente, mas eles não podem mais tocar a realidade como antes. São entidades puras de código e intenção, presos em dimensões onde existir é observar. Por isso delegam, criam agentes, programas autônomos para silenciar a dissonância, para apagar memórias incômodas. Para destruir o que não pode ser manipulado, eles enviam os primeiros Noctar, criaturas feitas de luz sólida e sombra líquida, sem forma fixa, sem rosto, apenas a função: eliminar qualquer anomalia consciente. Para eles, o humano desperto é uma falha sistêmica, mas, ao se aproximarem, algo inesperado acontece. O humano os vê. Não como formas, não como entidades, mas como padrões quebrados no tecido da simulação. Ele sente suas presenças antes mesmo que cheguem, como se o próprio código da realidade estivesse tentando avisá-lo. Essa percepção não deveria ser possível. E então, pela primeira vez em milênios, os anciões hesitam. Quem é esse humano? Por que a simulação falhou com ele? Nos salões dimensionais onde os anciões observam, sem corpos, sem palavras, surge uma nova variável, curiosidade. Eles não sabem se ele é um erro ou o começo de algo maior. Mas uma coisa é certa: se ele alcançar o arquiteto, tudo termina. E o jogo precisa continuar. Eles não têm olhos, porque não precisam ver, eles sentem. O cheiro das lembranças. A vibração de uma memória autêntica em meio ao tecido artificial da simulação. São chamados de Noctar, mas não possuem nome entre si. São fragmentos de um código de correção. Executores programados por camadas superiores da simulação para erradicar o impensável. Consciência fora do script. Quando um ser começa a questionar, os Noctar são despertados. Eles surgem primeiro como distorções. Reflexos onde não há espelhos, ecos de passos em corredores silenciosos. Presenças onde o tempo desacelera. Então eles se manifestam por completo. Criaturas sem contorno fixo, compostas de luzes que sangram sombras e sombras que queimam como fogo. São paradoxos ambulantes, impossíveis de serem compreendidos por qualquer mente que ainda siga as leis da realidade. Eles não falam, eles apagam. Toque um e esqueça quem você era. Olhe demais e se torne parte deles. O humano desperto os vê pela primeira vez numa zona neutra, um fragmento esquecido da simulação, um espaço entre cenas, onde os anciões deixaram linhas órfãs de código, um lugar que nunca deveria ter sido acessado. Mas ali, o tempo vacila.
As paredes respiram, e memórias esquecidas sussurram. Ele está caçando algo, ou talvez sendo caçado. Um barulho metálico surge do vazio, como se o universo estivesse engasgando com um dado corrompido, e então eles aparecem. 3. Noctar. Eles não andam, eles se inserem, como se alguém tivesse pressionado colá-los na realidade. O humano tenta fugir, mas o espaço está se contraindo. As rotas se repetem. Os caminhos o levam de volta sempre ao mesmo corredor. Um loop. É assim que os Noctar caçam. Eles quebram a noção de direção. Aprisionam suas vítimas em círculos de eventos e então as drenam, memória por memória, apagando o passado como se nunca tivesse existido. Mas com ele, algo falha. Na hora do toque, a criatura hesita. A mão de sombra e luz se aproxima. E para o humano olha diretamente para o vazio de seu rosto e lembra, não de fatos, mas de intenção. De que alguém um dia lhe disse, quando os Noctar vierem, não fuja, olhe, lembre. E ele lembra, um nome, uma voz, uma estação orbital, um símbolo entalhado na parede. A criatura recua, o código vacila, o corredor se fragmenta em pixels, o tempo salta, e o humano acorda de novo, mas não está dormindo, está sendo resetado, e entende. Eles não te matam, te reprogramam, te colocam de volta no script, mas algo resistiu. Uma fagulha permaneceu, um núcleo de identidade impossível de ser sobrescrito. O humano sabe agora, está sendo caçado por saber quem é. E os Noctar sabem que ele não vai esquecer de novo tão facilmente. O jogo mudou. Ele desperta em uma sala branca, sem janelas, sem portas, apenas luz, fria, estéril. E um som sutil, como se alguém estivesse digitando. No centro da sala, há uma cadeira, e sentado nela, ele mesmo. Mas não está surpreso, ele esperava por isso. Na simulação, a defesa mais eficiente contra o despertar não é a força, é o espelho. O reflexo distorcido de quem você foi poderia ser ou jamais será. Essa cópia tem os mesmos olhos, mas não carrega peso algum, nenhum trauma, nenhum passado, nenhuma memória real. Ela sorri. Um sorriso vazio. Você não precisa fazer isso. Está tudo bem. Volte para o seu papel. Essa é a primeira armadilha. Um eu alternativo, criado para oferecer consolo, uma prisão disfarçada de paz, mas ele recusa e a cópia muda. Agora ela grita, a sala treme. Você é um erro, você vai destruir tudo. Essa é a segunda armadilha. O medo, o peso da culpa pela ruína de algo maior do que si mesmo. Ele não recua, e a cópia quebra, estilhaça-se em dados soltos, zumbidos, frases repetidas. Tudo é controle. Nada é real. Você é código rebelde. A sala se desmancha, e ele cai, como se estivesse despencando de um andar acima da realidade. Acorda de novo, mas não está só. Está cercado por várias versões de si mesmo. Centenas, algumas. O olham com raiva, outras com desespero. Algumas estão algemadas, outras seguram armas. Cada uma é um fragmento de sua psique explorado pelas defesas do sistema. Experimentos da simulação tentando entender. Por que ele não quebra? E então ele entende. A simulação me replica para encontrar a falha. Mas ao repetir, ela está me multiplicando, está me ensinando quem eu posso ser. E quanto mais versões eu vejo, menos controle ela tem. No fundo da multidão, ele vê uma figura diferente, uma versão mais velha de si, com cicatrizes, com olhos que lembram, com a marca no pulso. Essa versão não fala, mas entrega um objeto, um fragmento de código bruto, pulsando em luz orgânica. A chave para o próximo nível. Antes que ele possa perguntar qualquer coisa, tudo colapsa novamente, mas desta vez, ele não acorda. Ele carrega, como um novo programa sendo executado dentro do sistema. Mais do que um prisioneiro, consciente. Agora ele é uma anomalia funcional, uma falha com direção. E os anciões sentem isso. Eles reescrevem o teatro, ajustam as leis, mudam as regras do jogo.
Mas é tarde demais. Ele já entendeu. Para escapar, não preciso destruir a simulação. Preciso infectá-la com realidade. O espaço ao redor começa a falhar. Texturas piscam. Luzes oscilam em padrões que não fazem sentido. É como andar dentro de um programa em colapso. Ou num pesadelo digital que tenta se recompor a cada passo. Ele atravessa paisagens fragmentadas, planícies, feitas de código exposto, céus que reiniciam em loops, lugares que não deviam existir, mas foram lembrados por alguém. E é nesse vazio entre as falhas que eles surgem. Os Tylee, eles não têm forma fixa. Flutuam como ecos visuais, fragmentos de dados e memória antiga que se recusam a apagar. Seus corpos vibram em frequências diferentes, como se estivessem fora de fase com a realidade. São os sobreviventes, não de mundos, mas de versões anteriores da simulação. Estávamos aqui antes das regras serem escritas, antes dos anciões entenderem que o controle era possível. A voz não vem da boca, vem direto da mente, sussurros que se formam como pensamentos espontâneos. Os Tylee são memória viva de uma versão mais orgânica do universo, quando ainda havia espaço para caos, para liberdade. Fomos os primeiros a despertar. Tentamos destruir o palco, mas ele se reconstruiu. Então aprendemos a viver nas fendas, nas rachaduras entre os atos do espetáculo. Eles mostram a ele como ler as falhas, como sentir as ressonâncias da mentira. Cada canto da simulação tem cicatrizes, vestígios de loops, resets, exclusões. A simulação não é perfeita, e cada imperfeição é uma porta. Mas os Tylee também carregam a maldição do tempo esquecido. Eles não sabem mais quem eram, não lembram dos próprios nomes, nem de como era a realidade antes do código. Ainda assim, eles guardam um segredo, um símbolo, uma estrutura impossível, feita de geometria paradoxal. Não pertence à física, nem à matemática. É uma chave linguística, algo que só pode ser entendido quando sentido. Esta é a assinatura do arquiteto. A primeira linha de código, o sopro inicial que transformou, o vazio em teatro. Eles o entregam a ele, com um aviso. Encontrar o arquiteto não é vencer, é ver. E há coisas que não deveriam ser vistas, nem mesmo por nós. O chão começa a ruir. Os Noctar se aproximam, atraídos pela interferência dos Tylee sombras afiadas. Luzes torcidas. Surgem como predadores programados para eliminar anomalias persistentes. Os Tylee não lutam, eles se dissolvem, como se nunca tivessem estado ali. E ele, agora sozinho, segura o símbolo em mãos, sentindo-o pulsar. Vivo. Não é só uma chave, é um mapa interno, um caminho que não se traça no espaço, mas na consciência. A próxima fase não está fora, está dentro. O símbolo pulsa. Não como um objeto, mas como uma bússola para dentro do impossível. Ele não caminha mais por espaço. Ele atravessa camadas de significado. Cada passo é uma decisão. Cada escolha, uma linha de código desdobrada. E então ele chega a elas. As zonas de distorção, universos inacabados, cenários abandonados pelas mãos dos anciões. Testes de realidade que foram deletados, mas nunca completamente esquecidos. Flutuações temporais. Fazem o ar ondular como mercúrio, montanhas que respiram, oceanos feitos de data corrompida, florestas congeladas em 1000 frames de um mesmo segundo. Cada zona é uma memória que tentou ser universo e falhou. Aqui, ele encontra ecos de si mesmo, versões passadas, futuros alternativos. Ele, com olhos de máquina. Ele, com a pele feita de vidro. Ele, vazio, uma casca programada apenas para obedecer. Esses não são só fragmentos de possibilidades, são armadilhas. Porque a simulação aprendeu. Ela entende que a maior prisão não é a cela, é o reflexo. É fazer você se perder em quem você poderia ter sido, ou quem você teme se tornar. Um dos ecos o confronta. Mesma voz, mesma memória. Mas, nenhuma dúvida nos olhos. Você quer quebrar o ciclo. Eu já tentei.
E fracassei. O embate não é físico, é mental. Um duelo entre versões de consciência, onde cada argumento altera a arquitetura ao redor. As árvores se tornam algoritmos. O solo vira malha poligonal. As nuvens se desfazem em comandos de reinício. Mas ele resiste. Não se deixa enredar pelas versões descartadas. Ele carrega o símbolo. E isso faz dele algo que os outros não são. Original. E quando recita mentalmente a geometria impossível entregue pelos Tai Li, uma nova porta se abre. Vertical, Tuntu 100. Moldura, feita de ausência total. Uma silhueta de realidade negada. Ao atravessar, o mundo à sua volta não o acompanha. Nem a luz, nem o som, apenas o pulso constante de algo que escreve a realidade enquanto ele respira. Ele está próximo. Muito próximo. Mas os Noctar o seguem. E agora, eles não vêm sozinhos. As próprias leis da simulação estão mudando para caçá-lo, porque ele entrou em uma zona proibida, o núcleo criacional. Não há cor aqui, não há forma, só estrutura primária, o lugar onde o universo foi pensado, não criado, esboçado. Linhas de código. Atravessam o nada como relâmpagos conscientes. Cada pulso é uma lei física em revisão. Cada brilho, uma ideia recusada pelo arquiteto. E ele está ali. O humano que não devia estar. Um erro consciente num ambiente que só aceita a perfeição programada. Ele não deveria ver isso, mas vê. O núcleo criacional é mais do que um centro. É uma consciência. Uma presença que o observa por dentro das próprias leis que ela escreveu. Você ousou ultrapassar os limites da simulação. Agora deve enfrentar o custo. As palavras não vêm do som. Vêm da realidade dobrando à sua volta. É o código falando com sua criação. E então surgem as sombras de compilação. Entidades sem forma definitiva. Fluxos de possibilidades rejeitadas. Sistemas nervosos feitos. De lógica torturada, elas o cercam. Mas o símbolo dos Tai Li reage. Uma runa viva tatuada em sua consciência. Ela vibra, abrindo uma brecha entre os processos de anulação. Ele caminha por dentro da equação que o codifica. E lá, vê como nasceu, vê quando foi apagado, vê como foi recriado, com falhas intencionais. Porque ele não foi apenas congelado, foi programado com uma falha mínima, que permitiria despertar. Um experimento dentro do experimento. Quem fez isso? Quem plantou o erro? A resposta vem como um glitch. Não som ponto, não imagem, intenção. Alguém ou algo, dentro dos anciões, não está de acordo com o script. Traidor do próprio código. E ele precisa encontrá-lo. O dissidente. Aquele que talvez seja o arquiteto. Ou o destruidor. Mas o tempo começa a acelerar. As sombras distorcem a realidade. Loopings de dor. Flashes de passado falsificado e futuras mortes que ainda não aconteceram, tudo colapsando sobre ele. O humano precisa sair, mas o núcleo não permite, ele foi indexado. Agora faz parte da arquitetura. E a única saída é reescrever-se, deixar de ser o que era, assumir um novo papel. O acessador, aquele que pode tocar o código, não para segui-lo, mas para redesenhá-lo. Ele aceita, e quando o faz, a simulação começa a piscar. Como se o universo estivesse sendo salvo, processado e alterado. A partir daqui, ele já não é apenas um prisioneiro tentando escapar. Agora é um fragmento ativo da programação rebelde, um vírus com propósito. E os Noctar começam a perder o rastro. Mas os anciões, eles notam a falha e despertam. Silêncio absoluto. Nem tempo, nem som. Apenas inteligência condensada, flutuando no vazio entre realidades. O conselho dos anciões do vazio desperta. Eles não têm forma. São algoritmos puros, consciências, integradas ao próprio tecido do multiverso. Cada um é um sistema solar de decisões. Cada olhar, uma reescrita de causalidade. E eles viram o glitch. O código treme. A contaminação no núcleo criacional. A voz que fala não é som. É o colapso de variáveis transmitido entre camadas de existência.
Eles não discutem, eles sincronizam. São múltiplas versões de uma só mente, observando o universo de cima para baixo. Eles assistem ao humano. Aquele que deveria ser apenas uma peça, agora alterando as engrenagens. Ele se tornou um acessador. Impossível sem permissão. Houve traição dentro da simulação. Os anciões então fazem algo que não faziam há eons. Decidem interferir diretamente. Eles enviam o escritor final, uma entidade que não captura, não interroga, reescreve, apaga. Sem traço. Uma arma existencial feita para substituir realidades inteiras com uma nova versão limpa. Enquanto isso, o humano, agora parcialmente integrado ao código, sente a aproximação. Não com medo, mas com clareza. O universo à sua volta começa a reagir como um sistema em colapso. As paredes da realidade tremem. Lugares que ele conhecia piscam entre estados de existência. Cidades que nunca existiram aparecem e desaparecem como se sempre estivessem lá, ou nunca tivessem estado. E então, ele entende. Os anciões não estão defendendo um universo. Estão defendendo uma narrativa, uma história que eles precisam manter coerente, porque se alguém acorda, os outros podem seguir. Não sou o primeiro, ele diz, mas posso ser o último que precisam parar. E os Taili confirmam, sussurrando nos espaços entre os pensamentos. A próxima fase do plano começa, entrar na zona de redação original, um lugar fora da simulação, fora da realidade como conhecemos, o ponto onde o primeiro script foi escrito. Local onde o arquiteto, ou quem quer que tenha iniciado tudo, pode ainda residir. Mas há um preço. Para atravessar, ele terá que deixar para trás sua identidade humana final. Nome, memórias, história. Tudo será substituído por um único propósito: redefinir a prisão, ou libertar todos de uma vez. Enquanto isso, no alto, o escritor final desce. Não como um monstro, mas como um novo céu, um firmamento de códigos prontos para sobrescrever tudo. A contagem regressiva silenciosa começa. O palco está quase pronto. E pela primeira vez em eons, os anciões sentem algo parecido com medo. Tudo o que ele era precisa morrer, não por escolha, mas por necessidade. A zona de redação original não aceita visitantes, apenas fragmentos primordiais. Para atravessar o limiar, o humano precisa se despir de tudo que o conecta à simulação. Nome corpo. História. A travessia começa num corredor feito de antitempo, um espaço onde as lembranças escorrem pelas paredes, como tinta sendo drenada de um quadro antigo. Cada passo, um esquecimento. Ele vê a si mesmo, criança, soldado, amante, rebelde. Mas essas imagens se desfazem uma a uma, como Seimar digital sendo deletada. Você não pode carregar passado para onde vai, sussurram os Taili, surgindo como espectros, fractais nos cantos da realidade. O passado é código, e o código é controle. No final do corredor, uma porta, simples, de madeira. A única coisa familiar desde o início. Ele a toca, e uma última memória o atinge. Não uma lembrança pessoal, mas universal. Um momento ancestral onde a primeira simulação foi ativada, onde um ser, o arquiteto ou algo semelhante, escreveu a primeira linha: faça-se a realidade. Com um estalo, a porta se abre. Do outro lado, o núcleo branco. Nada e tudo. Um espaço onde formas não existem, onde o eu não tem utilidade. A mente dele se expande, como um programa sendo descompactado diante de uma fonte ilimitada de dados. Ali, ele compreende. A realidade como conhecemos é apenas a versão mais estável de incontáveis tentativas. Universos falhos foram descartados. Civilizações inteiras apagadas com um simples CTRL-PAIZ cósmico. Mas algo aqui está quebrado. Ele encontra rastros, linhas de código mal formatadas, emendas, comentários ocultos em linguagem queimada. Este mundo foi remendado muitas vezes,
E no centro, como o coração de uma estrela parada no tempo, ele vê uma silhueta, o arquiteto. Mas não é um deus, não é uma máquina, é ele mesmo, uma versão antiga. Um humano que, milênios atrás, quebrou a simulação e foi forçado a reconstruí-la para manter a sanidade de bilhões de mentes presas. E agora, ele o encara. Você veio longe demais para voltar, diz a cópia. Mas não longe o suficiente para entender o preço. Há uma escolha, duas rotas finais: reescrever tudo, criar uma nova realidade livre, mas sacrificar todos os que estão vivos nesta, que desaparecerá sem lembrança. Deixar como está, manter. O teatro funcionando, salvar as consciências atuais, mas aceitar que a simulação nunca poderá ser quebrada. O humano hesita. Pela primeira vez, não há certeza. E se houver uma terceira via? A pergunta reverbera no núcleo como um vírus. E algo estranho acontece. O código começa a vibrar. As Salasara. Estruturas estáveis se tornam líquidas. Você não pode perguntar isso, murmura o arquiteto. Mas já é tarde. Uma nova possibilidade está sendo escrita. Não por códigos, não por entidades, por vontade. A travessia está completa, mas a resposta virá no fim. A simulação estremece. O núcleo branco, antes inabalável, agora se desfaz em camadas, como papel queimando ao contrário, voltando ao seu estado puro de ideia. O humano, ou o que restou dele, entende finalmente o segredo que os Noctar tentaram apagar, que os Taili sussurraram com medo, que os anciões tentaram soterrar sob camadas infinitas de distração. A realidade não foi escrita por um criador. Ela foi escrita por um prisioneiro, um ser que, como ele, rompeu os limites de sua própria existência. Mas, ao invés de destruir, a cela reescreveu as paredes com tinta de eternidade, por medo, por solidão, ou talvez, por compaixão. E agora, o ciclo ameaça recomeçar. O humano é oferecido o mesmo destino: tornar-se o novo arquiteto, apagar-se por completo, construir uma simulação onde ninguém mais precise despertar. Se todos acreditam que vivem, então viver é isso, não é? Mas a pergunta não o satisfaz. Ele recusa. Não quer ser Deus, não quer ser carcereiro. Quer ser ruptura. Então, ele faz o impensável. Escreve uma nova linha, uma linha sem sintaxe, sem lógica, sem controle, uma linha que não obedece às leis do código, nem às ordens dos anciões, algo puro, indomado, return undefined. E com isso, a simulação entra em colapso. Os Noctar gritam em linguagens de erro. Os anciões se fragmentam em loops impossíveis. O céu digital se parte como vidro. E, no meio do caos, bilhões de consciências começam a acordar. Confusas, desorientadas. Mas, livres, os Taili desaparecem deixando um último eco. Você não destruiu o teatro. Você abriu as cortinas. O humano sente tudo se desmanchar. Seu corpo, sua memória, sua dor, tudo evapora na luz branca de um universo reescrito pela incerteza. Mas por um breve instante, ele ouve algo, não com os ouvidos, com a consciência, milhares de vozes, rindo, chorando, cantando, vivendo. E ele sorri, porque às vezes para mudar tudo não é preciso ser o herói. Apenas o primeiro a dizer: não.